que você está sentindo? Não pensando sobre o sentir, não analisando sobre o que está acontecendo, não controlando o que hoje seria mais apropriado nesse lugar, com essas pessoas. O que você está sentindo? Raiva, medo, tristeza, alegria, em que intensidade? O quanto que você está fugindo de encarar essa energia que está pedindo espaço de expressão aqui dentro, que está pedindo só para ser reconhecida. E ao ser reconhecida, essa emoção pode ser colocada em movimento, ela pode circular, ela pode alimentar, ela pode servir de combustível, ela pode sair de energia potencial e se expressar em energia cinética, de ação no mundo. Ela vem como uma reação, e ao observar e assumir que essa emoção tem valor e ela é um superpoder e não um vilão, um monstro, uma escuridão da qual eu tenho que fugir, reprimir, esconder. Ao perceber as emoções que fluem através de mim como uma grande parte vital que me faz ser humano, eu posso viver de forma humana aqui nesse planeta, nessa natureza, fazendo a minha parte, conectado em coerência com a verdade que conecta razão, emoção, corpo, espírito, e não só segmenta a parte que tem preferência, que parece ser mais adequada, apropriada, encaixada. Sai da caixa, Mark. Solta. Te dou as boas-vindas ao Transbordar número 39, nessa profunda, intensa e verdadeira viagem para a expansão de uma consciência que pede para evoluir e transbordar aqui quase todos os dias. Essa caixa, que também posso chamar de armadura, couraça, máscara, proteção da dor, proteção do lado obscuro, luz, sombra. Por que que eu quero dar essa cara? Por que que eu tenho medo dessa? Por que que eu tenho medo de acessar quem eu sou por inteiro? Esse constante hábito de filtrar o que vai ser mais compreendido e aceito e amado, como se eu pudesse controlar o amor, como se eu pudesse evitar a rejeição, como se eu pudesse fingir que eu não sou o que eu sou. Muito menos do que quem eu sou, porque esse quem pode cair em tantas armadilhas, esse quem pode criar tantas histórias. Esse quem pode assumir tantos personagens em tantos diferentes roteiros repetitivos, padronizados, confortáveis. E tudo bem, faz parte. Mas e se eu desapegar da pergunta do quem sou, quem serei, quem fui, quem deveria ser, e eu puder me aproximar mais do o que é através de mim como canal. O que é? O que é o que é? O que pede para se expressar através desse veículo. Pensamentos? Sim, por que não? Histórias? Lógico. Que divertido que é roteirizar, imaginar, especular. E as emoções? E o corpo? O que a minha respiração diz? O que a minha musculatura, ao olhar para uma situação, o que faz ela se contrair em paralisia, em medo de olhar para um processo que parece ser desconfortável para uma mente que quer entender e categorizar tudo, mas que na emoção é caos.
é caos, só que é energia em movimento. Então, e se eu permitir todo o meu ser falar comigo e ser mensageiro e essas emoções serem sinais, sinais do que pede atenção. E quando eu atendo o pedido da atenção, eu posso, ao reconhecer aquilo que é legítimo e que está pedindo espaço agora, abrir esse espaço. E quando eu abro esse espaço aqui dentro, ele se movimenta, ele se dinamiza, ele sai da repressão estática que fica abafada em um lugar ilusório, uma caixa de Pandora que não existe, porque é impossível trancafiar a sombra. É impossível trancafiar a luz. Luz e sombra, ambas se expressam através dessas emoções. Mas o quanto que eu estou me permitindo me conscientizar disso. Quanto mais inconsciente eu deixo, menos poder de evolução eu tenho. Menos espaço para expandir. Mais padrão para repetir. Então, quando eu abro esse espaço e esse movimento acontece, isso transborda. Isso transborda com cada vez mais verdade. Porque sem emoção, o roteiro fica vazio, fica raso, fica só num mental que não atinge a frequência do coração, nem do meu, nem do outro. Então é através da emoção que isso conecta, isso aproxima, isso me traz, me identifica nesse lugar maravilhoso, planeta Terra, com essa espécie linda, seres humanos. Ah, que especial poder ser humano. Por que que eu lutei tanto contra isso? Por que que eu julguei tanto essa humanidade? Por que que eu me afastei tanto? Por quê? Talvez por medo da luz, para evitar responsabilidade de ser um humano inteiro, verdadeiro, a serviço do todo, sendo parte. Eu sei que eu tenho uma jornada longa pela frente para cada vez reconhecer, honrar, expressar e dinamizar mais essas emoções que por 30 anos eu abafei. Mas eu sei que nesses momentos é a paciência de um ser centrado na fé desse caminho de evolução, nessa trilha que sobe montanha infinita em direção a um cume que não precisa nem se alcançar, é só uma direção. Então eu caminho um passo de cada vez, hoje, com o que está disponível aqui, agora. Destino é consequência, ou causa, ou os dois. Até amanhã.